Fala galera, voltei! E antes de iniciarmos o vídeo, uma pergunta. Vocês estão acompanhando algum anime dessa temporada? Se estão, tem alguma recomendação? Porque eu acabei ficando com aquela vontade que vem do nada de assistir os filmes de Premonição, pois eu assisti tudo. E agora que eu terminei e fui voltar a ver anime, eu percebi que esqueci de fazer a minha listinha do que eu ia assistir nessa temporada. E agora eu não sei o que é bom e o que não é, só sei que tá lançando episódio e eu quero acompanhar alguma coisa. De novo mesmo, que eu tô acompanhando a Spy Family, mas isso é porque eu já vi o mangá. E de resto eu só tô vendo o que é continuação, tipo Kaguya-sama ou Date Alive. Mas dos novos que saíram nessa temporada, qual você recomenda? Bom, mas agora deixando a temporada de lado, hoje eu vou falar sobre um dos primeiros animes que eu vi há muito tempo atrás já, mas que só recentemente eu descobri que tá todo upado no YouTube. Pois é, todos os episódios já estão aí no YouTube. Estou falando de Assassination Classroom, um anime antigo, mas que continua perfeito e sem dúvida nenhuma um dos melhores até hoje. E como é o Anjo falando de algum personagem do anime, logicamente é sobre uma waifu. Pera aí. Vocês viram agora, hoje eu vim falar sobre o protagonista do anime, um dos meus personagens favoritos e um dos melhores assassinos da classe E, Nagisa Shiota. Nagisa é um garoto baixo de 1,59. Nasceu em 20 de julho, pesa 48 kg. Era um dos estudantes da classe 3E da escola Kunugigaoka. De membros conhecidos da sua família, temos sua mãe, Hiromi Shiota, e seu pai, que não teve um nome revelado. A aparência: Nagisa é um garoto pequeno, com cabelos azuis e olhos de mesma cor. Seus cabelos são longos, alcançam até seus ombros, mas normalmente ele não passa a impressão de ter cabelos longos, graças às tranças que Kaede Kayano ensinou a ele a fazer em seu cabelo para dar um aspecto de mais curto. Mesmo assim, em sua sala ele é conhecido por ter uma aparência meio andrógina, e muitas vezes acabam fazendo piada com isso, embora ele tenha alguns motivos para ter essa aparência, como por exemplo o fato de seu cabelo ser longo ser devido à sua mãe, já que ela o forçava a ter aquele comprimento de cabelo. Mas além disso, Nagisa também tem uma estrutura meio baixa e um corpo esguio, o que por sua vez acaba atrapalhando em combates que necessitam de força, mas o auxiliam em trabalhos furtivos e em assassinatos. Além disso, após o time skip do final do anime, ou seja, 7 anos após a formatura, seu cabelo está visivelmente mais curto e não está mais preso por tranças, embora ele ainda mantenha a mesma franja. Já no quesito físico, seu corpo também não apresentou grandes mudanças e só cresceu 1 único centímetro, mas ainda assim não houve alteração em seu peso, o que por sua vez prova que ele ainda continua com as mesmas vantagens e desvantagens que tinha durante o colégio. Personalidade: Nagisa é uma pessoa calma, serena e amigável. Além disso, ele é uma pessoa excepcionalmente observadora e cautelosa. Sempre está observando as pessoas ao seu redor, além da situação, para que com isso ele consiga decidir a melhor estratégia do que fazer a seguir. No início foi mostrado que ele tendia a prestar atenção estrita ao próprio Koro Sensei, na esperança de entender os mistérios dele e conseguir informações que ajudariam no assassinato. Mas depois foi mostrado que essa mania de observar já havia sido criada há muito tempo antes dele conhecer o professor. Havia sido feito para conseguir identificar como sua mãe estava e achar a melhor forma de agir enquanto conversava com ela. Nagisa é visivelmente mais reservado e tímido que os outros alunos de sua classe. Ele é do tipo que pensa muito mais do que fala e já chegou a referir a si mesmo como invisível. Ele parece estar comumente nervoso, principalmente com as coisas que fala em situações importantes. Às vezes isso leva a gaguejar ou até hesitar, mas tudo isso só são problemas gerados por causa de sua convivência com sua mãe. Problemas psicológicos sérios, causados por causa de suas discussões e porque ele vivia escutando dela que ele não era bom o suficiente. Ainda assim, Nagisa não é facilmente perturbado. Para muitas situações, ele tem uma resistência psicológica muito mais forte do que de uma pessoa comum, como é visível em suas interações com Karma e a perspectiva que ele tem ao encarar uma faca real. Apesar de seu comportamento um tanto alegre, calmo e empático, Nagisa possui uma profunda insegurança sobre seus próprios talentos e mais ainda sobre como ele é percebido pelas outras pessoas. Isso é algo tão preso à sua mente que se refletiu em forma de falta de objetivos claros para seu próprio futuro, além de ter gerado um pessimismo geral em tudo que ele pensa de si mesmo. Foram essas coisas que o levaram até a classe 3E,
No entanto, Nagisa com o tempo foi ganhando mais autoestima e determinação, conseguindo criar objetivos reais para seu próprio futuro. Tudo graças às suas experiências com seus colegas na classe 3E e principalmente graças a seu professor, Koro Sensei, que foram insubstituíveis para a mudança na personalidade e na visão que ele tinha sobre si mesmo. História: Nagisa é filho de Hiromi Shiota e seu presumível ex-marido. Hiromi, sua mãe, é uma mulher muito severa e descontente com sua própria vida, porque não havia conseguido as coisas que queria durante a vida. Então, quando ela recebeu a notícia de que iria ter um filho, ela esperava que fosse uma menina, para que ela conseguisse as coisas que não teve através de sua filha. Mas em vez disso, ela acabou dando à luz a Nagisa, um garoto. Como resultado disso, ela ditou sua vida e o forçou a agir do jeito que ela queria. Um dos exemplos mais óbvios foi forçá-lo a manter seu cabelo comprido, mas além disso, ela também já o forçou a usar roupas femininas e agir de um jeito que o fizesse parecer mais como uma garota. E se Nagisa tentasse recusar qualquer pedido, ela respondia ao ato dele com retaliação, chegando até mesmo a abusar verbalmente dele, para o forçar a não desobedecê-la. De acordo com Nagisa, foi a personalidade terrível dela que acabou fazendo com que seu pai abandonasse a família. E foi por causa dessa convivência tóxica que ele tinha com ela que Nagisa veio a acabar com vários problemas psicológicos, como por exemplo sua péssima autoestima. Durante seus primeiros 2 anos no ensino médio, Nagisa estava na classe D, antes de ter sua queda nas notas, geradas pelo seu pessimismo e falta de desejos para o futuro, que o fizeram cair para a classe E. Mas no tempo que ele ainda era membro da classe D, ele acabou conhecendo Akabane Karma, um de seus melhores amigos e colegas da escola. Ele acabou passando bastante tempo com Karma, mesmo os dois tendo personalidades bem diferentes. Isso porque ele se inspirava em Karma. Ele via Karma como alguém incrível e até o idolatrava, tanto por sua autoestima gigantesca, como por suas habilidades incríveis, que ele reconhecia em Karma, mas não via nenhuma em si mesmo. Mas com o tempo, eles também foram se afastando, antes de se tornarem colegas novamente na classe E. Isso porque Karma havia visto um talento que não conseguia entender em Nagisa, mas Nagisa acreditava que foi causado porque Karma havia se cansado de andar com alguém como Nagisa. Logo após o início do novo período como aluno da classe E, Nagisa acabou conhecendo Kaede Kayano, a garota que lhe ensinou como fazer as tranças que ele usa durante todo o anime e que se tornariam sua assinatura, em vez do rabo de cavalo que ele costumava utilizar. Foi ali também que a amizade entre os dois começou a se iniciar, embora Kaede naquela época tivesse outras razões para ter se aproximado dele, mas isso Nagisa ainda não sabia. O tempo se passa e ele também começa a conhecer os outros alunos da classe, isso até a classe E ser apresentada a um alienígena que havia destruído 70% da Lua e havia anunciado que iria destruir a Terra. Mas graças ao acordo que o alienígena havia feito com o governo, a classe E agora havia ganhado a oportunidade de salvar a Terra, com a missão de matá-lo no último ano que restava. Antes que chegasse a formatura, eles deveriam matá-lo, e enquanto isso, ele seria seu professor. E assim damos início à história da obra de Assassination Classroom, a história que foca no dia a dia da classe E, a pior classe da escola, para alunos desajustados, mas que agora tinham a missão de salvar a Terra. E enquanto isso, eles iriam passar por diversas experiências, junto com seu professor, descobrindo seus mistérios daquele misterioso alienígena e recebendo treinamento para que possam se tornar os melhores assassinos da Terra, antes que o tempo acabasse e a Terra fosse destruída. Agora vai ter partes após o fim do anime, e também após os arcos que não foram adaptados no anime, do mangá das férias pós-formatura. Se você ainda não assistiu a obra ou não leu, pode pular essa parte que aí vai estar marcando quando ela termina. Após um total de 7 anos depois da morte de Koro Sensei, Nagisa se tornou um professor na Paradise High School. Agora ele dava aulas à classe 3-5, uma classe de desordeiros cheio de delinquentes, onde ele foi intimidado por sua estatura baixa, chegando ao ponto do líder da classe 3-5 ameaçar de matar Nagisa se ele continuasse tentando dar ordem. Mas ao escutar a palavra matar, Nagisa reagiu, utilizando suas técnicas de assassinato que havia aprendido durante seu tempo de escola.
e facilmente conseguiu o medo dos outros alunos da classe, que rapidamente foram encorajados a obedecer às instruções de Nagisa. Além disso, ele também começou a demonstrar um comportamento muito semelhar ao de seu professor, chegando a dizer que eles poderiam tentar matá-lo até o dia de sua formatura. Habilidades: assassinato. As habilidades físicas de Nagisa são incrivelmente medíocres. No entanto, ele é dotado de uma habilidade e uma aptidão inacreditável para o assassinato. Ele possui uma quantidade enorme de sede de sangue a ponto de conseguir parar até oponentes com grandes experiências em combate. Ele possui um tipo de leitura e discernimento das pessoas, conseguindo identificar através de suas expressões e interações quais as verdadeiras intenções das pessoas, como elas vão agir e como se comportar. E além disso, graças às aulas que ele teve na classe E, Nagisa agora possui várias habilidades de assassinos profissionais. Algumas que ele aprendeu por assassinos e outras que ele copiou de assassinos que tentaram tirar a vida dele ou de seus amigos. Curiosidades: Nagisa é uma das poucas pessoas em todo o mangá que é chamado pelo resto dos personagens pelo seu primeiro nome, semelhante a Karma. O resto, quase todo, é chamado pelo nome de família. Em um certo episódio, quando os membros da classe E ganham codinomes, o codinome que Nagisa ganha é andrógeno, mas na animação, principalmente na dublagem em inglês, acabou ganhando o significado de gênero. Nagisa é geralmente representado por uma cobra, devido à sua capacidade de esconder a sua própria sede de sangue e atacar no último momento, quando se menos espera. Na pesquisa de popularidade que foi feita no lançamento do volume 12, Nagisa ficou em segundo lugar. Sua matéria favorita na escola é inglês. Nagisa, além de ser o protagonista principal da obra, também é o principal narrador. Nas pontuações de habilidades de tiro da classe, Nagisa ficou em quinto lugar. De acordo com Irina, nas técnicas de beijo da classe, Nagisa está em primeiro lugar. Nos capítulos extras do mangá que não foram adaptados no anime, tivemos mais interações românticas de Nagisa e Kayano. Nos últimos capítulos do mangá e no último episódio do anime, muitas dicas foram deixadas que Kayano pudesse estar grávida, mas isso acabou sendo apontado apenas como uma teoria. Quando era um estudante, Nagisa fazia parte da classe 3E. E como professor, Nagisa dá aulas na classe 3-5. Após o time skip de 7 anos, Nagisa foi o que menos cresceu da classe 3E. Mas acho que era só isso mesmo. Então eu já vou agradecendo por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o gostei aí. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, vire membro que isso ajuda muito. Mas era só isso. Valeu, falou, fui.